Em João capítulo 3, no versículo 34 ao 36, diz bem assim: Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Aleluias. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Oh, glórias! Louvado seja o Senhor. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é muito forte. Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus nos diz aqui, em João 15, diz bem assim para nós. João capítulo 15, no versículo 1 ao 8, diz bem assim. O título é A Videira e os Ramos. Jesus aqui, ele é a videira. Nós somos os ramos. Diz bem assim. Eu sou a videira. Aleluias. A videira e os ramos. No versículo 1. Jesus diz bem assim. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então, todo ramo que estando no Senhor Jesus, que não der fruto, Deus corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aleluias. Quanto mais você está dando fruto, mais Deus vai te limpando, mais Deus vai te enchendo de unção, mais Deus vai te renovando. Agora, quando não dá fruto, aí Deus corta. No versículo 3 diz bem assim: Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus dizendo aqui que nós estamos limpos pela palavra que Ele tem falado. Ou seja, a palavra, ela limpa a gente. A palavra, ela nos limpa, ela nos lava, nos purifica. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você se limpa. Cada vez que você lê a palavra de Deus, você se limpa espiritualmente falando. Toda sujeira espiritual, ela sai. Cada vez que você lê a palavra de Deus, mais limpo você vai ficando. Aleluias. No versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Se a gente não permanecer na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, a gente não pode dar fruto. Aleluias. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Olha só. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aleluias. Se a gente não permanecer em Jesus, a gente não tem como dar frutos. Que frutos esses?
frutos dignos de arrependimento, frutos que agrada a Deus. Aleluias. No versículo 5 diz bem assim, é o Senhor Jesus falando: eu sou a videira, vós os ramos. Agora ele explicou bem explicadinho. Jesus, ele é a videira. E vós os ramos. Nós somos os ramos, os galhos. Espiritualmente falando. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se nós permanecer em Jesus, nós vamos dar muito fruto. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele é a vida. Ele é a verdade. Ele é o caminho. E Ele é que nos leva a Deus. Ele é a porta. Ele é o caminho, Ele é a ponte que nos conecta, que nos leva a Deus. Aleluias. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-no e o queimam. Aqui já está dizendo já uma comparação com o inferno, no inferno. Se nós somos os galhos, os ramos, Jesus a videira, espiritualmente falando aqui, quem está em espírito entende isso. Porque ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então quem não permanecer no Senhor Jesus, vai ser lançado fora. Será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Nós somos o ramo, e secará. E o apanham, lançam-no e o queimam. Olha aí. A pessoa sem Jesus, é o que vai acontecer isso aqui. Ele vai ser pegado e vai ser jogado no inferno e vai ser queimado. É forte. No versículo 7, diz bem assim. Versículo 7. Aleluias. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aleluias. Oh, glória. Olha que benção. Se permanecerdes em mim, permanecer em quem? No Senhor Jesus. E as minhas palavras permanecerem em vós. As palavras do Senhor Jesus, a palavra de Deus, permanecer em nós. Algo que ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluias. Quer ser muito abençoado, muito, muito? Permaneça no Senhor Jesus. E as palavras dele permaneçam em você. E o que você pedir, no nome de Jesus, vai acontecer. Aleluias. E o Senhor Jesus diz, no versículo 8, João capítulo 15,